Vamos começar então o nosso colóquio. Eu não sei número mais, já perdi a conta dos números do 41º. 41º colóquio virtual, né, do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA USP. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos na programação uma apresentação do TCC, do trabalho de conclusão de curso do Richard Santos, e depois a discussão do capítulo sobre quadrinhos canadenses, que será feita pelo Bernard Martoni. Então, é a primeira reunião de 2024. Nós estamos muito felizes, surpreendidos pelo número de pessoas que estão comparecendo hoje aqui, de todas as partes do mundo, né? Isso aí inclui o Canadá, né? Então, o nosso colega Bruno Porto, que vem do Canadá, e vários outros colegas. Tem tanto de um lado do Canadá, como do Piauí, do Rio de Janeiro. Então, temos gente de todo lado. Então, são todos muito bem-vindos. Podemos então começar. Alguém tem alguma mensagem bem rápida, alguma novidade para falar? Eu tenho algumas para os Algumas não, uma só. A Panini... Eu comprei esse daí. Você comprou? Comprei. É uma grande jogada de marketing. São 4 capas. Tem essa aqui que é a principal, e as outras 3 são capas alternativas. Essa última aqui só tem um exemplar dela, que é a figurinha carimbada, bem fechada. Você tem que abrir para descobrir qual que é a capa. Então vai ter gente comprando centenas de exemplares, né, para achar todas as capas. E essa daqui, uma só, vai ter que comprar milhares de exemplares para melhores cópias, né? E eu queria. Eu acho que isso é atentado à economia popular. Né? Deveria se denunciar isso daí. E essa aqui, entrega 2 do Roberto Guedes, são tiras publicadas em jornal do Batman, desenhadas pelo Marshall Rogers. O Roberto Guedes faz edições com tiragens muito limitadas, tá? E eu vou deixar o e-mail do Roberto Guedes aqui. Essa aqui custa R$50, já com o frete. Tá? Isso é legal. Ele pega na internet, né? Então está lá disponível de graça. Aí, o Roberto Guedes foi editor de quadrinhos. Oi? Eu só estou achando estranho a DC não fazer nada a respeito. Você está de graça na internet também. Né? E eu vou deixar o e-mail do Roberto Guedes, quem estiver interessado. Valdomiro e Roberto, só rapidamente, é um fanzine, né? Eu sei que o fanzine tem uma prerrogativa, mas quando tem essa questão, quando tem essa questão do direito autoral, precisa tomar cuidado mesmo. Aí eu não sei, eu não sei se é uma HQ inédita que nunca foi reproduzida ou que não tem, mas direito autoral deve ter. Eu não sei como funciona isso. As grandes editoras são muito zelosas a respeito disso, por isso que eu perguntei se não teve nenhuma repercussão, de certo não deve estar afetando muito. O fanzinato geralmente não afeta. Agora, é uma discussão que nunca foi colocada mesmo, né? Só para pôr assim, é difícil resolver isso com um fanzine. É difícil. Só isso. Principalmente com uma tiragem baixa. Legal. Então, temos a temporada de 2024 do canal do Observatório Histórias em Quadrinhos no YouTube. Entramos com um novo vídeo com os destaques de 2023 do Roberto Elísio dos Santos. Né? Então, para essa semana, teremos ainda alguns colóquios do ano passado que ainda estão pendentes, que vão entrar, e teremos a programação de demais vídeos, vídeos novos que a gente vai planejar aí durante o ano. Então, fica o convite para todo mundo conferir o canal do Observatório no YouTube. Legal.
E tem os artigos, né, professor, da Nona Arte, que estão entrando esse mês ainda, né? Então... eu tô tentando publicar 4 ou 5 por semana, mas às vezes não consigo porque ou os autores ou os avaliadores demoram para devolver o material para depois que eu encaminho. Então, às vezes tem um hiato aí. Mas estou tentando o mais rápido possível. Já tenho mais de 20 artigos sendo publicados, que foram publicados esse até agora. Queria destacar o Leandro Bruno levantou a mão. Se for uma comunicação, sim, Leandro. Se for para discussão, não é o momento. Não é discussão, é só uma sugestão de vídeo, seguindo mais ou menos o que o Selby falou, é que eu estou lançando vídeos agora, vídeos aulas, né, e que envolve quadrinhos, né, basicamente. Então era só sobre isso, comentar no canal Leandro.Bloom lá no YouTube, e agora final de semana eu vou lançar o outro, né, que é sobre o médico. Coloque o endereço aí no... Combinado. Espero que gostem. Que é para falar da gurizada, principalmente, né? Legal. Queria destacar aqui, tá dando eco para mim aqui. Não sei quem cuida, resolve isso. Por exemplo, 2 professores, o Alberto Pessoa, que está aparecendo a primeira vez aqui, nosso colega lá de... Você está em Natal, né, Alberto? Não, Paraíba. Tá Boa noite, professor, tudo bom? Estou aqui na UFPB, aqui né? na Federal da Paraíba, e estou no programa de pós-graduação associado em artes visuais, e estamos orientando alunos na área de pesquisa de quadrinhos, que eles estão produzindo álbuns e falando sobre o processo de criação. É uma linha de pesquisa, né, de processos de criação. Então está tendo uns resultados interessantes, professor. Legal, muito bom. Quando tiver mais alguma coisa, venha comunicar pra gente. Muito obrigado. Tá? E o professor Nobuchinen, que também nos honra com a sua presença hoje, depois de longo e tenebroso inverno, trabalhando todas as sextas-feiras, né, Nobu? Agora tem um pouquinho mais de tempo, que é um bom revê-lo de novo, Nobu. Eu fico contente de voltar a participar. O contentamento é mútuo. Vamos então passar a palavra para o Richardson para a apresentação dele. Richardson, a sua orientadora não veio, né? Não viu o nome dela. Não, acho que ela não... Eu mandei o link para ela, acho que vocês também mandaram. Né? Mandamos também. Que eu gosto sempre de pedir para a orientadora fazer a apresentação do aluno, né? Quando o orientador, quando está presente, né? Então eu vou pedir que você mesmo se apresente, no caso, já que a sua orientadora não está aí para fazer as honras, então você mesmo se apresente quando começa a falar. Então você tem a palavra, Richard. Pode colocar a apresentação e já começar. Tem a palavra. Aí. Vou compartilhando a tela aqui. Tá legal. Deixa eu sair daqui. Onde é que eu saio aqui? Então, boa noite a todos. Eu sou o Richardson Santos de Freitas, mas também me chama de Rick, né, como nome artístico. Sou cartunista também. E concluí agora o curso de biblioteconomia, então eu apresentei no 8º período um trabalho de conclusão de curso, que era do gibi a Gibiteca, né? A origem e gênese, significados historicamente situados. Essa defesa aconteceu agora em novembro, eu tive a honra de ter o professor Valdomiro na banca, né? E eu vou contar só um pouquinho do como é que foi o processo e entrar no trabalho. Então, esse trabalho ele surgiu de uma monitoria que eu comecei a fazer para a professora Lorena, que ela trabalha no curso de biblioteconomia, na matéria de formação e desenvolvimento do acervo. Então, uma das aulas é uma aula sobre coleções especiais, que ela fala sobre coleções dentro de bibliotecas. E como eu vinha da área de quadrinhos, ela me sugeriu fazer uma iniciação à docência. Então, o que ela me propôs? Fazer uma aula para os alunos de biblioteconomia sobre coleções especiais de quadrinhos e gibiteca. Falar sobre a história, falar sobre os materiais, o público,
em contar um pouquinho sobre a Gibiteca. Aí, no momento que eu comecei a fazer essa pesquisa, eu entrei com essa questão de que as bibliotecas que possuem essas coleções especiais de quadrinhos, elas são chamadas de justamente dessa junção da gibi com biblioteca. E a origem desse gibi está na revista lançada pela Globo em 1939, que é a marca, né, que é a revista Gibi, que acabou se tornando um sucesso de venda, acabou se tornando sinônimo de quadrinhos, principalmente revistas infanto-juvenis. Mas consultando o dicionário, isso também existe em várias pesquisas, falam que gibi também era uma gíria em desuso para meninote, negrinho, menino negro. E aí eu fiquei na dúvida, assim, eu comecei a pesquisar e fazer, mas qual que é a origem dessa palavra? Qual que foi o cenário que fez a mudança desse contexto? Porque os artigos, normalmente os textos nas revisões, citam, a partir de 39 em diante, né, que é a revista Gibi, citam realmente sobre a gíria, sobre a origem desse menino negro, mas não tem a questão anterior que eu comecei a investigar. Aí eu utilizei um método histórico, né, que é o método que vai possibilitar, né, justamente a questão da aprender a dinâmica histórica, compreender a palavra no momento histórico, a sua transformação e a sua evolução. E durante essa pesquisa também pesquisei sobre gíria, né, já que gibi era uma gíria, e os especialistas falam que gibi é um fenômeno que é sociolinguístico, que é tipicamente oral. Então, dificilmente você consegue ter a exata noção da origem, porque, como é oral, você não tem um registro daqueles documentos. É difícil você encontrar documentos que falem sobre isso. Então, a opção que eu fiz para esse trabalho é de pegar a partir do momento que essa gíria se tornou popular. Então, a partir do momento que ela se tornou popular e passou a ser registrados em jornais e revistas, então, minha proposta é de fazer um mapeamento para ter a princípio, o que eu fiz? Eu peguei de 39 para trás, para tentar pegar o gibi sendo aplicado na sua forma original. Então, a principal fonte de pesquisa foi o acervo virtual da Hemeroteca, né, da Biblioteca Nacional, e eu também busquei dicionários antigos da UFMG. Então, lá tem várias bibliotecas, né, Faculdade da Biblioteconomia, uma biblioteca central, Faculdade de Letras. Então, eu busquei também dicionários antigos que pudessem me fornecer informações sobre o gibi, o significado de gibi. A mais antiga menção que eu consegui encontrar na Hemeroteca era de 1888. Então, está lá na Gazeta da Tarde, né, em julho de 88, diz que assinou o termo de bem viver como vagabundo na subdelegacia da freguesia da Lagoa, Joaquim dos Santos, vulgo Gibi. Aqui você tem 1888, é um momento em que o Brasil começa a assinar a lei em que se termina o regime escravocrata aqui, né? Então você tem a libertação. Mas todo mundo sabe que esse processo foi muito cruel, porque simplesmente foi dada a liberdade aos negros, mas sem nenhum tipo de ajuda. Simplesmente deram liberdade, mas não teve nenhum tipo de processo em que fizesse com que essas pessoas tivessem alguma ajuda para se estabelecer. Então, parte dessas pessoas saindo das fazendas começaram a vagar e foram buscar, principalmente em cidades grandes, emprego, alguma coisa para fazer. Mas as cidades lá nessa década não tinham como absorver todas as pessoas que estavam agora vivendo ali na cidade. Então se surgiu esse termo de bem viver, que é justamente uma lei que era para punir as pessoas
negras que estavam ali, mas que não tinham ocupação. Então, se elas estivessem na sala, na cidade, e elas não tivessem um emprego, ou estiverem pedindo alguma coisa, elas eram taxadas. Elas tinham que assinar um termo de bem viver, elas eram presas, passavam 3 meses na cadeia, depois elas eram soltas, ou elas se mudavam para outra cidade, ou arranjavam um emprego, senão voltaria a ser preso. Então, esse termo de bem viver, que esse Joaquim dos Santos tinha, então era uma forma de controle social que eles aplicavam. Então, o Gibi ele aparece primeiramente como um apelido dado para o Joaquim. Um segundo nome, um segundo também com em formato de apelido, né, de alcunha, foi o famigerado capoeirista Norberto de Oliveira, de alcunha Gibi. Então, esse Norberto, ele tinha se envolvido em 2 brigas, ele fez a sua defesa utilizando a ginga de capoeira. Então, o Gibi aparece de novo como alcunha, vinculado ao famigerado capoeirista. Em 1890 também foi o ano que surgiu a lei que proibia também os capoeiristas de praticarem isso, a capoeira no Brasil. Então surgiram leis também fazendo. Mas o interessante aqui é o Gibi como apelido, de novo, sempre agregado ao famigerado, sempre a um adjetivo que é bem negativo. Na Gazeta de Petrópolis eu encontrei um outro registro agora de uma menor desaparecida chamada Maria. Agora Gibi com letra I. Então ela era uma garota de 9 anos que ela sumiu, supostamente sequestrada, e que estava sendo dado um prêmio para quem, e a pessoa que fosse pega, né, com essa menina seria punido pela lei. Desses três registros que eu trago para vocês, então, a parte inicial de Gibi, ela tinha 2 formas. Gibi com Y, voltado para o homem, e Gibi com I, para as meninas, para as mulheres. Então, há um quarto registro que eu vi, que era de uma mulher que tinha cometido um crime e ela foi presa, então ela também tinha como apelido Gibi com I. Então você tinha essa divisão entre os dois. Na revista, no dicionário Aurélio, então você tem a definição de Gibi e fala que Gibi ele tem como uma origem a palavra em latim giba, corcunda, quer dizer, alguma coisa de corpo disforme. Existe um texto chamado A Menina Morta, de Corpélio Pena, que tem uma aplicação disso que o dicionário traz, que seu corpo disforme, cheio de gibas de gordura, davam-lhe aspectos de grande besouro, castanho e exubidor. Então, nesse texto, você tem um personagem que ele é gordo, que eles chamam ele de Gibi, que é essa forma disforme que eles aplicavam. Então, provavelmente, essas pessoas que receberam esse apelido de Gibi deve ser pelo fato de serem consideradas pessoas corcundas, feias, de forma que ela tem uma origem racista, bem pejorativa, que davam um apelido bem negativo, como característica negativa para essas pessoas. A palavra se torna gíria a partir de 1905. Então, existe essa revista aí, a Rio Nu, do Rio de Janeiro, que tem um desenho que fala assim, de preta mulado. Na legenda fala assim, farei de um gibi um latinho na mistura de café com leite. Aqui nessa imagem, dentro desse jornal, você tem no Brasil a perspectiva da teoria da eugenia, né? De que você tem uma raça superior. O Brasil era um país que tinha uma grande população de negros, indígenas e mestiços. Isso era o que fazia o país estar
ser um país subdesenvolvido e tudo, então você tem aquelas políticas de trazer os imigrantes. Então, e nessa miscigenação, eles passam a criar o termo mulato, que é justamente na tentativa de branquear o país dentro dessas teorias eugenistas. Então, você tem uma mulher que simboliza a nação, então você vê ali com a formas com seios fartos, ela é uma mulher bem, para a época, né, como um modelo de uma nação bem aproveitando, amamentando um moleque chamado Gibi, um menino negro chamado Gibi, que representa todos esses meninos que seriam, e faz essa analogia da mistura do café com leite, que é justamente você dar da bebida, que é uma bebida marrom, que é um clareamento. Então eles fazem essa analogia dessa nação que está dando leite para esse menino negro, transformando em uma nação mais branca, né? E aí, em 1907, você tem o J. Carlos, né, ele lança, e você tem na Tico Tico, né, o Juquinha, né, que aparecia nas páginas principais, na capa, né, das revistas, e em 1907 ele ganha um companheiro que se chama Isidoro Carneiro. Mas quando o Juquinha se depara com esse menino, ele se espanta, porque ele nunca tinha visto um moleque mais preto. Então ele dá esse apelido, né, esse nome para Isidoro como Gibi. Então isso está escrito na primeira edição, né? E aí, eu até aproveitando o professor Nabuco, eu busquei na pesquisa dele, né, a questão do estereótipo do negro, né, que surge nos Estados Unidos, com essa questão do blackface, né, que você tem atores americanos pintando a cara de preto, com os olhos brancos, lábios muito vermelhos, né, criando esse estereótipo, né, do negro, para fazer um humor e, ao mesmo tempo, fazer humor escrachado, que humilhava. Esse tipo de ação, né, esse tipo de teatro que eles faziam, os cartunistas da época acabaram incorporando para os seus trabalhos. Esses trabalhos foram espalhados pelo mundo, e eles acabaram virando uma tendência. Então, o próprio J. Carlos, quando ele vai retratar o Gibi, ele pega esse estereótipo de desenho que era comum na época. Então você vai ver esse Gibi com essa cor chapada, esses olhos arregalados, é uma figura bem magra, né? Normalmente com pés descalços, ou ele é bem pobre, e que no roteiro principal o que acontece? É o Juquinha fazendo as suas brincadeiras, e no final quem sempre leva a pior era o Gibi. Então era o roteiro, a forma, né, com que as histórias aconteciam. Em 1931, existe um outro personagem chamado Gibi, que apareceu no jornal O Jornal do Rio de Janeiro, e num anúncio, né, porque o jornal ele tinha um suplemento que acontecia todos os domingos. Eles iam fazer um suplemento juvenil no jornal durante a semana, e aí no anúncio desse lançamento eles falam lá, você tinha o Pirulito, que é branco, o Gibi, que é preto, mas apesar disso, os dois são amigos inseparáveis de traquinagem. O roteiro é o mesmo, você tem os dois garotos produzindo, fazendo brincadeiras, mas que no final sempre é o Gibi que aguentava as consequências, era sempre ele que se dava mal. Mas o nível de maldade do Pirulito foi crescendo tanto, que o jornal começou a receber várias cartas de crianças com dó do próprio Gibi. Assim, nossa, coitado, ele está sofrendo tanto, porque realmente começavam a ter brincadeiras muito maldosas, assim. Aí, em 93, eles mudam de artista e inventam uma desculpa, fala que o Pirulito, ele
ele ganhou uma bolsa e vai para o internato, vai estudar fora. Então ele sai das histórias, e aí entra 2 novos personagens, né, para acompanhar as histórias, que é o Pedrinho e a Alcinha. Então, e aí vocês têm realmente um melhoramento dessas histórias. Então, são 3 meninos realmente fazendo brincadeiras do enredo, mas que o gibi, ele já não ele não sofre tanto. Mas é interessante a estética desse gibi, ele parece quase que um ET. Se você dá uma olhada assim, ele tem uma cabeça totalmente disforme, o pé descalço, que parece 2 dedos, e aí ele tem a característica dele estereótipa, ele aumenta mais. E essa série dura mais 1 ano, em 33, e aí é uma série que dura até mais para 39, você tem um novo artista que começa a desenhar, e aí volta de novo o gibi a sofrer esse preconceito, ele passa a ser considerado o pretinho da casa. Então, esse Pedrinho, ele passa a ser o seu senhor, então o gibi, ele passa a fazer pequenas tarefas de casa, ele é chamado de estúpido, ingênuo, pessoa que não consegue cumprir uma simples missão que eles fazem. Então ele volta a ter esse ar mais cruel com o gibi. E aí tem um outro registro assim, de gíria, que é As Aventuras de Chiquinho, que é o artista, né, Luiz Gomes Loureiro. Então tem uma história em que tem um garoto, um malcriado chamado Pituca, que ele vai com a mãe visitar a casa do Chiquinho. E o Benjamin, quando ele vê o Benjamin, e o menino, quando ele vê o Benjamin, ele olha para a mãe e fala assim: mãe, quem é esse gibi? E aí a história começa a fazer assim, a legenda fala que o Benjamin ele ficou extremamente chateado pela forma desrespeitosa, né, que esse garoto tratou ele. Então, esses garotos, depois que ele entrou, ele começou a fazer outras brincadeiras, tudo, mas no finalzinho o Benjamin se juntou com o Chiquinho, né, e no finalzinho ele fez no finalzinho eles fizeram uma certa vingança sobre esse menino. Mas aqui registra, mais uma vez, a gíria de gibi desse menino malcriado, que ao se dirigir ao Benjamin, está indicando claramente que isso ali era o gibi, ele tinha esse sentido bastante pejorativo. E a partir de 1900, da década de 40, 1940 e poucos, é que você tem o primeiro registro que eu encontrei nos dicionários antigos, em que o gibi passa a entrar como um verbete. Então, no dicionário Lelo, diz que gibi, né, que é um substantivo masculino, porque a partir daí, aquela coisa do gibi para menina, como apelido, ou como alguma menção, ela deixa de existir, e passa a se referir especificamente para menino negro mesmo. Então, fala que é um brasileirismo, né, que é uma gíria criada, uma palavra criada no Brasil, popular, negro, mas vinculado ao negro, tipo feio e grotesco. Então, o gibi tinha 2 sentidos, o do negro e esse tipo feio e grotesco. Junto com isso, você tem o pequeno vendedor de jornais. Os jornais brasileiros, mas também lá fora, né, muito da sua crescente, né, a partir do momento que eles começam a crescer, você tem as cidades também crescem, então eles precisam de escoar essa produção, de levar esses desenhos para além essas publicações para além do centro, porque antigamente você tinha a sede em que a pessoa ia e comprava o jornal na sede. Quando você cresce a cidade, então passou a ter demanda de vender. E é claro que os meninos eram mais baratos. Houve no início o uso da mão de obra de pessoas escravizadas, mas que depois se percebeu que com o menino era mais barato. E trazia muito a experiência da Itália, dos gazeteiros. Os gazeteiros, eles vinham
para cá, então você tinha muito desses italianos com essa prática também dentro do mercado, principalmente do Rio de Janeiro aqui. E um dos registros está na primeira edição do Tico Tico. Então, no lançamento da revista, né, que era a primeira revista direcionada para o público infantil, você tem uma história em quadrinhos que você tem um pai chegando em casa sem comprar a versão do Tico Tico, mas ele trouxe biscoito. Aí os dois filhos deles ficam revoltados, pegam um biscoito, jogam no chão, pisam, ficam revoltados. A mãe também fica nervosa, fala, como assim você foi para a rua, trouxe e esqueceu de comprar a edição número 1 do Tico Tico. Então ele volta para a rua, quando ele volta para a rua, ele compra a versão do Tico Tico na mão de um gibi. Não existe a palavra gibi, mas você tem ali a figura do menino negro vendendo a edição do jornal. Aí ele compra 3, porque ele precisa dar um para cada criança e para a sogra dele, porque a sogra dele também era uma feroz leitora da revista. E existe um conto também que indica sobre esses vendedores, porque o que aconteceu? Esses gazeteiros italianos acabaram se tornando grandes distribuidores de revista, enquanto os meninos negros, eles acabaram continuando vendendo, mas numa situação precária. Muitos deles dormiam até na rua, próximo aos jornais, para poder comprar assim, né, pegar, né, as edições para sair vendendo. E muitos deles vendiam à noite, então eles tinham, inclusive, contato muito com drogas, com bebida alcoólica, cigarros, né, porque eles circulavam muitas vezes à noite nessa distribuição desses jornais nas edições noturnas, né, que eram distribuídas. Então, eles se tornaram uma espécie de problema social, porque eram vários desses meninos dormindo na rua, porque eram pessoas, alguns abandonados, alguns como moravam muito longe de casa, então era difícil deles saírem de casa para pegar o jornal, para depois voltar para casa, então eles já dormiam na rua. Ao mesmo tempo que esses meninos, eles se tornaram a ponte, justamente, entre o jornal e a venda desse jornal, então, o consumidor. Então, os jornais passaram a criar editoriais que elogiavam esses meninos, esses pequenos trabalhadores, que independente fazia sol ou se fazia chuva, eles estavam lá vendendo a edição do dia a dia. Então, eles passaram a ter, dentro da sociedade, um certo olhar mais positivo. E nesse conto, em termos de guerra, então você tem um italiano preocupado lendo as histórias, né, com a Itália, porque a Itália tinha acabado de entrar numa guerra na África, né, e tinha o Mussolini, que era o presidente da época, ele estava preocupado com esses rumos, e dois vendedores ali conversando, porque a cabeça dele está tão dispersa, ele está tão preocupado lá, que ele não está pagando a gente direito, está pagando os jornais meio diferentes. E aí esse texto ele é meio forma de teatro, então ele descreve tição, gibi, pretinhos, vendedores de jornais. Então ele vem descrevendo e aí vem contando esse conto como se fosse uma espécie de teatrinho, né? Mas era um conto publicado na revista Tico Tico. E foi justamente esse vendedor de jornais que foi a inspiração da revista Gibi. Quando, então, em 1937, né, você tem a entrada, né, do jornal Globo com a revista Globo Juvenil, para consolidar esse mercado, né, eles resolvem lançar essa revista. Então, eles pegam justamente esse menino que ele aparece de forma discreta, né, ao lado da logo. Então, é esse menino com os pés descalços, todo esse estereótipo, né, do menino pobre, usando roupas remendadas, mas que está ali com a mão erguida, anunciando a chegada de uma atração, principalmente para as crianças. Isso faz enorme sucesso. Aí eu tenho que pedir até, agradecer ao Nobu, que
que me cedeu essas páginas no momento que eu estava fazendo a pesquisa, ele que tinha escaneado e me mandado. Na terceira edição da revista Gibi, tem um conto que eles tentam justificar o nome Gibi. Mas tanto o Álvaro de Moya como o Nobu, eles falam assim, isso aqui era um conto inglês, que não tinha nada a ver, eles simplesmente traduziram e tentaram jogar como o nome desse personagem que aparece nesse conto, como Gibi, para tentar forçar um tipo de origem, né, para essa palavra que não fosse esse menino vendedor de jornais, mas que acho que foi só essa edição mesmo que isso não vingou. Porque mesmo nas edições de aniversário, então, em 12 de abril, porque a revista foi em abril, né, então, no aniversário eles faziam capas especiais, então você pode ver ali, tanto em 42 e 45, Gibi, né, agora ilustrando a capa, agora um desenho mais realista, né, mas que não fugia tanto, mas ele ainda usando as mesmas roupas, ele de short, usando suspensório, com a revista, anunciando e vendendo a sua edição da revista Gibi. Somente em 1950 que houve uma pequena mudança na forma de desenho do Gibi. Quando foi lançado o novo Gibi, né, que era uma nova edição, o Gibi ele ganha uma roupa de gala. Então você tem ele ao lado ali onde tem o preço e o número. Então mas ele dura um pouco tempo. Ele vai da edição número 1740 até 1775. É um momento em que ele ganha um ar mais de gala, né? A partir de 51, volta o Gibi original, mas aqui já é uma mudança tanto na edição como no próprio consumidor. Porque você passa a ter consumidores que gostam, porque a revista Gibi era uma coletânea, você tinha ali aventura, humor, vários tipos de histórias, e as pessoas começaram a criar gosto por heróis específicos. Então, a partir do momento que esse gosto começa a se consolidar, o Gibi ele passa a aparecer no rodapé da página, passa a dar destaque ao personagem principal daquela edição. Existem edições em que, por exemplo, nessa segunda opção ali, em que aparece novo Gibi, mas a figura, o desenho do Gibi não está ali presente. Então começa a oscilar. Logos que tem o Gibi aparece, e outros que ele não aparece. Até que chega 1952, a revista começa a vender tanto que a Globo é obrigada a criar uma nova editora, porque o local onde eles imprimiam, né, a gráfica que imprimia o jornal já não estava dando conta de tantas edições, e também começavam a variar outros títulos, né, que não era só o Gibi. Mas nessa mudança, por exemplo, o novo Gibi vendia 60 mil exemplares e a Gibi mensal 85 mil exemplares. Então, assim, eram tiragens fabulosas, mas que também começou a ter uma certa descendência, né? Porque não da leitura de quadrinhos, mas desse tipo de publicação mix, que passou o gosto do leitor, ele passou a ser mais para revistas focadas num gênero ou em um personagem específico. Então, em 72, você tem uma reformulação do personagem Gibi, então ele ganha um visual mais cartoon, ele passa a ter, eles lançam a Gibi mensal, em que todas as capas, o Gibi, além de estar ali ao lado da logo, ele passa a interagir, né, com as capas. Então aqui você tem uma edição em que ele está lendo uma revista de Gibi, mas nas outras ele sempre está ali com o temático, interagindo com o personagem principal, mas que essa revista acabou
sendo cancelada, porque ela começou a vender o número 1, 160 mil, né, edições, e aí cai para 35 mil para hoje, né, nas tiragens de hoje. É uma tiragem alta, né, mas para a época não era rentável, então acabou que a revista Gibi passou a deixar, né, parou de publicar, ou só publicações especiais, tipo a Gibi Nostalgia, começaram a surgir pequenas, mas essa revista mensal deixou de ser publicada. E aqui na última edição 40, né, você tem esse desenho do Gibi de volta à origem, né, que é o vendedor de jornais com seu boné. E, na verdade, ali era um anúncio sobre quem quiser pegar números atrasados, né, mas que aparece na última edição da revista Gibi. Mas em que momento começa a ter essa mudança para sinônimo de quadrinhos, né? Você tem ali a questão, porque não foi só a venda das revistas que fez o sucesso. A editora investiu muito em ações de relações públicas e publicidade. A revista chegou a patrocinar bailes de carnaval para crianças que tinham a marca Gibi, né, e outras revistas também da Globo. Nas revistas você tinha uma parceria com a Aeronáutica, né, que é a Juventude do Ar, então você tinha um encarte em que a pessoa mandava para lá e virava um aspirante da Aeronáutica. Existem até algumas reportagens falando que da quantidade de crianças que se interessaram em ingressar na Aeronáutica. Você tinha os embaixadores da juventude, que eram alunos que eram escolhidos na escola para poder viajar à América do Sul. Então, eles com os professores e os pais visitavam a Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países nesse intercâmbio, né, que era promovido pela Gibi. Você tinha um teatro de Gibi, que era um teatro de fantoches, né, que você tinha no Rio de Janeiro, patrocinado pela revista, e que acabou depois sendo absorvido pela prefeitura. Mas durante também essa época, você tem ali, naquele meados da Segunda Guerra, as primeiras críticas também contra as revistas em quadrinhos. Então, você tem a Igreja Católica, que também incorporou e trouxe isso. Acho que isso aconteceu principalmente na Itália, porque você tinha a crítica, né, dos quadrinhos americanos na Itália, né? Então os padres e o governo estavam questionando isso, e boa parte dessas críticas foram incorporadas à igreja também daqui. Em 1940, então, você tem um encontro da pastoral coletiva que aconteceu em São Paulo, que fez um manifesto em defesa das crianças que justamente condenava essa leitura de quadrinhos, né, que era uma leitura bastante, que eles falavam que era que deformava a leitura, estava deformando a leitura das crianças. Mas o grande marco acontece em 44, quando o INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, ele lança um estudo científico de quatro volumes. Ela foi publicada em 4 edições, em que ela faz ela pega todas as revistas que circulam no Rio de Janeiro e faz uma pesquisa analisando todas elas. E o resultado é um resultado que foi bastante negativo, de uma crítica bastante grande aos quadrinhos, falando que eles eram um pouco convenientes, né, ao entretenimento das crianças, porque eles tinham temas que eram inadequados, falavam que tinha muito erro de português, valorizavam mais personagens americanos do que personagens nacionais. Então eles foram fazendo diversas análises, e essa crítica negativa do INEP deu justamente munição para que professores, professores religiosos, pais ficassem alarmados, começassem a criticar justamente essa publicação das revistas. E aí, em 1948, essa denúncia chega a uma comissão no Congresso que iria justamente analisar se
essa conduta, né? Um congresso até que o resultado final acabou que as empresas se reuniram e conseguiram qualquer tipo de boicote ou qualquer tipo de censura às revistas, mas que isso fomentou principalmente um grupo a criticar fortemente as revistas. Roberto Marinho, no momento em que teve a ascensão da sua empresa, ele também criou vários inimigos, ele prejudicou muita gente. Então, várias dessas pessoas viram nessa oportunidade, dessa crítica, de criticar os quadrinhos, mas principalmente, de forma indireta, criticar Roberto Marinho, por falar assim, olha, as empresas Roberto Marinho publicam uma revista que faz mal para as nossas crianças, então ele está deseducando. Então foi uma forma, mas eles fizeram isso de forma meio que subliminar, eles não atacaram. Você tem ali o Orlando Dantas, que era um desafeto, e ele fez um ataque mais direto mesmo, né? Então, através do Diário das Notícias, ele criava um punhado de matérias e passou a fomentar várias reportagens falando mal de quadrinhos, vinculando quadrinhos à criminalidade infantil. Roberto Marinho também, Diário da Noite, retrucava em editoriais falando sobre isso. Mas a onda começou a crescer e outros jornais começaram a publicar justamente isso. Você tem ali isso foi no livro, né, do Gonçalves Júnior, que ele fala sobre justamente desses ataques, que eu pude comprovar pesquisando várias dessas reportagens, né, sobre esses menores infratores. E aí você tem, eu trouxe aqui uma, que é de 1953, que é uma revista Última Hora. Então, o que eles fizeram? Eles entraram dentro de um estabelecimento onde haviam crianças presas, cometeram algum crime, bateram uma foto. Então, vocês podem ver aí, são cinco garotos lendo presos, né, com seu uniforme de preso, lendo uma revista Gibi. E aí, no título, eles colocam assim, menores infratores leem a sua Bíblia Gibi. As outras empresas também de jornais começaram a criar manchetes também nessa linha, tipo assim, revistas do tipo Gibi, revistas do gênero Gibi. Elas, de certa forma, elas estavam falando sobre todas as revistas do gênero, que é principalmente gênero de ação, de terror, desse gênero, mas aplicando o termo gibi, do tipo gibi. E da repetição desse tipo de gibi, é que nós temos essa mudança de significado. Então, você tem aqui em 52, o primeiro registro que eu consegui encontrar, em que você tem gibi, assim, dicionário Aulete, né? Então, você continua como negrinho, moleque, mas já aí desaparece o grotesco, mas já no Rio de Janeiro cita como revista História em Quadrinhos. Então, você tem aqui um início de uma mudança de significado. A partir desses ataques, né, de todo mundo, de defesa e também dos quadrinhos, porque Roberto Marinho e os outros empresários que trabalhavam com o gibi trataram de se defender, mas justamente nesse momento, né, aconteceu que a gíria parou de ser usada e o gibi passou a ser exclusivamente revista em quadrinhos. Indo para a parte da gibiteca, né, as bibliotecas, isso é uma pesquisa do professor Valdomiro Vergueiro, que fala sobre os bibliotecários e bibliotecas, eles não são uma unidade que elas estão desassociadas da sociedade. Então, elas também estão ali sob influência. Então, da forma que o gibi era tratado como uma leitura prejudicial, então as bibliotecas também demoraram a incorporar essa gibi aos seus acervos. Então, foi a partir de 1970 que você tem todo esse estudo que começa ali na USP, né, que você faz estudos acadêmicos sobre quadrinhos, então você tem outro cenário também de exposições e de eventos,
é que isso começa a ganhar um olhar, né, melhor, passam a ser incorporadas, e aí você tem a primeira biblioteca pública especializada em quadrinhos, que foi criada pela Sônia Bibi-Luten, mas que ela deu o nome de Mangateca. A Gibiteca ela só começa a ser usada em 82 na Gibiteca de Curitiba. No momento que eles estavam criando uma biblioteca especializada em quadrinhos, eles estavam olhando quais tipos de nome. Então, eles pensaram na Gibiteca, porque Gibiteca já, algumas coleções particulares já usavam Gibiteca com o nome das suas coleções. Houve até uma discussão se o nome de Gibiteca era o mais adequado, porque havia ainda a questão pejorativa, né, mas não ligada ao menino negro, ligada ao gibi, porque lá você tem um mercado de independentes muito forte, né, muito, muito grande, e eles tinham talvez o medo de que a biblioteca ficasse com um estigma de que era uma biblioteca só para crianças, eles estavam abrindo mais, mas por acharem que era um nome super fácil, e sim, acabou vingando, né, o nome de Gibiteca, e a partir de 82 é que todas as outras instituições, quando começaram a fazer Gibiteca, usar, né, ter as suas coleções, passaram a chamar ela de Gibiteca. Então, para concluir, assim, um panorama geral, é claro que lembrando que uma palavra, ela simplesmente ela não muda de sentido de um ano para outro, ela sempre intercala. Então, aqui é só onde há a predominância, né? Então, o gibi, ele começa como um apelido, né, uma alcunha, se transforma numa gíria desse menino negro. Essa é uma gíria racista, né, atribuída à figura de pessoa feia, grotesca. Ao mesmo tempo que estava ali, você tem os pequenos vendedores que começam a mudar essa dinâmica, e a partir da publicação desses 3 eixos, que era o sucesso da revista, você tem o investimento em marketing de relações públicas, e essa crítica, né, que é justamente a chave final, que fez essa mudança de revista, a mudança de sentido para a revista em quadrinhos. Aí algumas das referências, que depois eu passo para vocês. Muito obrigado, gente. Aí tem meu contato ali, qualquer dúvida. Muito boa pesquisa. Muito boa. São vários os comentários, Richardson, e alguns colegas estão pedindo a cópia da sua pesquisa, do seu trabalho de TCC, se você pode disponibilizar o link onde eles podem obter. Ah, tá, não, sim, eu estou só fazendo as correções finais que vocês pediram, né, mas eu já vou mandar para... Eu mando para vocês, que talvez vocês possam mandar via e-mail, né, depois para... Ele não vai ficar no depositório lá da... eu preciso fechar, vou mandar para o repositório, né, da UFMG, mas se você quiser eu posso também adiantar a versão para vocês. Tá, então quem quiser manda um e-mail para o Richardson, que ele passa a versão. Valdomiro, só voltando em relação àquela questão do direito autoral, aqui o que o Roberto Guedes faz é reproduzir as tiras de páginas dominicais do Batman que nunca foram reutilizadas pela DC, nunca foram publicadas no Brasil. E tem um copyright americano que está escrito Non-Profit Journalistic Reproduction. Pode ter uma reprodução jornalística sem lucro. Então, o Roberto Guedes faz uma tiragem extremamente limitada, então o lucro dele deve ser ínfimo. Mas mas existe.
Então ele tá ferindo direitos autorais, mas isso não é problema, é problema da DC, não é meu. Eu acho que a DC estão deixando... provavelmente a DC não tá, tão pouco, não vale a pena algum tipo de ação, mas com certeza está ferindo direitos autorais, que a DC tem os direitos das histórias e dos personagens. Então aí não tem discussão a respeito. Mas agora, se a DC vai tomar alguma medida a respeito, já é com a DC, não é? Porque ela não utilizou mais essas páginas dominicais. Não, mas não perde, isso não... não perde o direito, de maneira alguma, não, que ela continua. Direitos autorais são válidos, ainda mais na casa da DC, que ela tem ela registra como marca. Batman é uma marca, um trademark. Então, tem isso. E daí, por isso, com certeza está ferindo, mas a DC não vai... Eu acho que não vale a pena, não deve ter ninguém se preocupando em controlar. Nem sabendo. Com tanto detalhe ou nem sabendo, né? Então, se for algum... Porque tem casos que se publicaram livros. Eu sei de casos que publicaram livros sobre o Batman, a DC simplesmente não deixou utilizar nenhuma imagem. E o autor teve que publicar o livro sem qualquer imagem, porque a DC não publicou, não permitiu. Então, mas isso não é, como eu falei, não é problema meu, é problema da DC. Então, alguém tem alguma pergunta para o Richard? Podemos ter uns 2 ou 3 minutos de comentários. Se alguém tiver alguma pergunta. O Robson levantou a mão. Fale, Robson. Aqui, o Robson Costa. Opa, boa noite. Parabéns, apenas parabéns, dizer que excelente trabalho. Principalmente como já foi comentado aqui, o olhar histórico é bastante apurado e rigoroso. E se utiliza de outras fontes, que não são aquelas fontes ditas oficiais, né? É muito importante numa pesquisa desse sentido. Agora, rapaz, eu fiquei preocupado. Eu ainda vou dar o nome de Biteca. Eu queria saber tua opinião, ancorado no teu estudo, claro, não uma opinião particular, mas ancorada no teu estudo, no estudo acadêmico que tu fez, se é pertinente ainda usar esse nome de Biteca, ou não, eu vi ali mangateca, quadrinteca. Qual é a sua recomendação nesse sentido? Obrigado e novamente parabéns. Obrigado. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu tinha a direção, aquela coisa do pesquisador, você tem a direção que é uma gíria. No momento que eu comecei a pesquisar, eu encontrei o primeiro registro dessa forma racista, eu olhei para meu orientador e falei assim, eu fiquei meio na dúvida, justamente por essa questão, qual que era o impacto que isso poderia trazer para o nosso ramo de quadrinhos. Tanto que nas primeiras apresentações que eu fiz em sala de aula para os outros alunos, eu não usei a palavra racista, eu usei a palavra pejorativo. Não, porque gibi era uma palavra pejorativa, e a própria professora Lorena, no final da aula, me deu um puxão de orelha e falou, não, vocês têm que aplicar o nome correto, que é o racista. Então, eu me aprofundei também na questão histórica, então a questão do termo de bem viver, das questões históricas, justamente para me dar um suporte para falar que realmente a palavra tem uma origem racista. Ela foi usada de forma racista e o próprio estereótipo dos gibis que aparecem demonstram isso. Mas a partir daí, qual será o futuro da palavra gibi? Nunca foi minha intenção de propor. Eu acho que a partir dessa pesquisa é justamente abrir esse debate e a resposta para isso vai vir talvez de outros pesquisadores, outras pessoas, a partir do momento que tem a noção de que isso existe, trabalhar e elaborar. Então, assim, eu não tenho essa resposta de mudança, não é minha intenção de começar a cobrar, falar, não precisamos trocar tudo. A intenção é de informar, olha, você tinha uma palavra, ela tinha um sentido racista, passou a ser um sentido negativo,
demonstrei que houve uma mudança, uma melhoria de significado, que isso é típico da linguística. Tentei buscar na letras, mas eu não consegui compreender, assim, dentro do ramo da linguística, existe uma questão que é do melhoramento da palavra. Mas eu não consegui entender realmente qual que é esse processo e qual que é esse processo, principalmente dentro dessa linha de palavras que correm, porque a gente tem hoje várias palavras que, por exemplo, o próprio mulato, que não se usa mais. Então, mas aí eu vou deixar para especialistas ou outras pessoas que possam ler esse trabalho e, a partir disso, indicar qual que é o melhor caminho. Bem, nós temos um especialista aqui na mesa, aqui conosco, o Paulo. Fala aí, mexeu com a linguística, Paulo, é sua área. Pô, eu estava quieto aqui, eu falei que eu não ia causar hoje. Eu vi que tem alguém na fila para falar, eu só vou fazer 2 apontamentos. Eu vi que você foi, aliás, parabéns, viu, Richardson? Excelente sua pesquisa. Eu entendo que você fez uma trajetória que foi pegar lá no Dino Preti as definições de gíria, né, para trabalhar, e o Dino Preti vai dizer que você tem uma gíria de grupo que é usada por um determinado grupo, ela não é social. A partir do momento que ela cai num veículo de comunicação qualquer, ela deixa de ser de grupo e ela se torna uma gíria comum, né? Toda a trajetória que você foi colocando, no meu entender, era esse processo dela saindo de uma gíria de grupo ou de uma coisa social, e a partir do momento que os veículos de imprensa, no fim do século XIX, século XX, colocam a palavra gibi, eles estão materializando uma coisa que era uma gíria e que deixou de, nesse processo, deixou de ser. O que eu acho que seu estudo traz de novo, e você destacou muito bem, só estou verbalizando aqui, é que essa trajetória não tinha sido feita mesmo, né? Tinham menções, olha, gibi era uma palavra que fazia menção ao menino negro, mas toda essa gênese, vamos dizer assim, da palavra até 39, isso não foi feito. Eu acho que você está de parabéns. Mas eu destacaria mais um ponto da sua pesquisa, mas só para responder o que o Valdomiro colocou. A língua é dinâmica, né? Essas coisas vão mudando. Então, gibi era de um jeito, virou de outro, e hoje não é pejorativo. Por exemplo, talvez fosse uma época você falar gibi é pejorativo porque é história em quadrinhos. História em quadrinhos é coisa de criança, então isso é ruim. Mas não nesse sentido. Mas olha como a coisa vai mudando, né? Eu acho que a resposta é porque a língua é dinâmica, vai mudando e a gente vai descrevendo esses fenômenos. Eu destacaria um outro ponto da tua pesquisa que eu acho que é um braço importante para o seu mestrado. Eu sempre tive uma dúvida, por que o gibi ficou como sinônimo de quadrinhos, vamos dizer assim, né? A sua pesquisa me traz uma possível, e não, por exemplo, Mirim, e não, por exemplo, outras revistas que existiam na década de 1930 e 40. A sua pesquisa dá uma resposta, me parece, que tinha uma estratégia de marketing do Roberto Marinho muito grande de difundir a revista para determinados grupos de crianças. Essas crianças cresceram, as famílias dessas crianças também tinham contato com esse conteúdo, e me parece que essas famílias e essas crianças cresceram e começaram a popularizar essa palavra como sinônimo de história em quadrinhos. Se a gente fizer uma pesquisa em paralelo, e essa pesquisa eu tinha feito, que é quando a palavra quadrinhos entra também nos dicionários. Se a gente cruzar a tua pesquisa com essa outra, a gente vai ver que nessa época também os dicionários não registravam quadrinhos. Então você tinha um pouco de dificuldade, me parece, para nomear esse tipo de produção. Com precisão, vamos dizer assim. E essa imprecisão na forma de se nomear, casada, aí eu acho que a contribuição da sua pesquisa com esse marketing que foi feito pelo Roberto Marinho, ajudou você a popularizar a palavra gibi, né? Me parece inicialmente como sinônimo de revista em quadrinhos, e que depois talvez tenha largado para a história em quadrinhos. Essa era a sugestão do mestrado que eu ia te dar. Se você toparia fazer, pensa, não sei, esse estudo comparado do gibi quadrinhos e como é que de gibi ele deixou de ser revista e virou talvez sinônimo de história em quadrinhos. Em minha defesa, eu queria dizer que eu estava quieto no meu canto, tá? Mas parabéns, olha, eu tenho pegado alguns TCCs que têm sido melhores que mestrados. Não li o seu TCC, mas acho que ele se enquadra nesse grupo. Parabéns.
Eu queria só acrescentar que BD, na Europa, que é bande dessinée francês, acabou virando BDTech, Portugal. Né? O mesmo processo que Gibiteca aqui. Na França é BDTech. BDTech. O Robson Costa... Tinha comentário ou não teve? Alguém precisa achar o comentário dele aí. Ele vai falar? Ele levantou a mão. Deixa eu só complementar o Paulo Ramos. Oi, boa noite. Eu tô... tá bom, desculpa. Não pode falar. Fala, Robson. Não, deixa eu só complementar. Então, boa noite. Primeiro eu quero parabenizar pela pesquisa. Eu não vou abrir minha câmera porque eu não estou conseguindo. Tá, sem problema. Mas o Paulo Ramos... Posso falar? Peraí, tem uma coisa chamada delay. Delay são 5 segundos de atraso na fala entre a recepção do áudio e a pessoa falando. Então, o problema do Robson é que o Robson está falando, demora 5 segundos, quando ele corresponde, alguém fala. Então, 5 segundos, Robson, acho que você pode falar, a gente vai esperar você falar os 5 segundos. Oi, tá bom. É que minha internet está meio ruim, a câmera não está abrindo, eu não sei por qual motivo. Na verdade, eu até escrevi aqui, né, minha pergunta, até pela internet está ruim, mas seria mais uma curiosidade, até porque eu pensei que eu sabia razoavelmente sobre o termo GP, e seu trabalho me mostrou que eu não sabia quase nada, né? Eu quero te parabenizar por isso também, pelo que eu aprendi hoje aqui vendo sua apresentação, né? Também quero ler o TCC, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a busca por fontes, né? Como você descobriu isso, toda essa trajetória do termo, se foi muito difícil, por onde você começou. Fiquei um pouco curioso em relação a isso. Como colega bibliotecário, né, eu fiquei curioso em relação às fontes, como foi esse processo. Obrigado. Obrigado, Robson, agora sem delay. Até como bibliotecário, até eu comecei já a brincar com algumas dos meus amigos, assim, né? Falando assim que eu, agora formado como bibliotecário, agora eu sou um gibiotecário agora. Inventando um novo termo ali para se virar um bibliotecário especializado em quadrinhos. Eu usei principalmente a biblioteca, eu adoro a Biblioteca Nacional. A hemeroteca que eles têm é fantástica, e essa hemeroteca, ela te dá a possibilidade de você fazer pesquisa por termos. Não é 100% preciso, porque às vezes o material mais antigo, ele fica um pouco, a letra, né, um pouco comida, assim, então você não consegue pesquisar, mas a primeira parte da pesquisa, eu entrei para dentro da UFMG e rodei todas as bibliotecas que lá tem os dicionários antigos. Eu me senti aquele bibliotecário andando com aqueles livros pesados, aquelas bibliotecas antigas. Dicionários antigos são aqueles livros grandões, né, que você tem assim. Então, eu desci todos esses livros para buscar, fiz essas pesquisas online. Na questão da Globo, eu fiz o cadastro, né, dentro para ter o acesso as reportagens antigas da Globo estão dentro de um repositório que é particular. Então, você faz um cadastro lá e você, por um tempo de 2 meses, eu pesquisei também sobre isso. Fiz a pesquisa, né, básica de revisão, né, bibliográfica, mas foi uma pesquisa, basicamente, como era uma de 39 para trás e não tinha esse registro de histórico. Então, foi basicamente em revistas e jornais na hemeroteca, em fontes originais em que você podia ir pescando e mapeando. Tanto que a pesquisa, assim, desse TCC, ele chegou a ter 80 páginas, assim, de outros materiais, porque isso aqui é um resumo, né? Mas a Lorena olhou para mim e falou, não, TCC 40 no máximo, corta, então tem muita coisa que ainda tem a pesquisar, é muito conteúdo, que ficou para trás, assim, no sentido de eu não conseguir
fazer caber nas 40 páginas que tem o TCC. E só um complemento. Só um complemento ali para a fala do Paulo Ramos. Eu acho que a mudança do sentido para a revista em quadrinhos, ela acontece principalmente pelo ataque da imprensa. Você pegando as reportagens, você vai ver assim, revistas do tipo Gibi e Guri fazem mal para as crianças. Revistas do tipo Gibi, aí citam várias outras, mas eu acho que o Gibi estava tão em auge e o alvo era tão que aos pouquinhos, se no início você tinha a descrição de várias revistas, no final você tem só o Gibi. Tanto que tem uma das revistas que era publicada pelo Diários Associados, que eles estavam fazendo uma crítica, que não tinha nada a ver com o Roberto Marinho, nada, mas falar, essas revistas do gênero Gibi, era o Capitão da Meia-Noite, se eu não me engano, numa época que Getúlio Vargas tinha acabado de morrer, e esse Capitão da Meia-Noite é meio que uma história em quadrinhos que falava sobre petróleo, então envolveu uma polêmica que eles criticavam justamente a questão do integrar a Petrobras para o estrangeiro. Mas ao criticar essa revista, que não tinha nada a ver com a editora Globo, eles usaram o termo Gibi. Então foi esse uso constante dessa crítica dos jornais que usaram como uma semiótica para atacar as revistas, mas atacar principalmente o Roberto Marinho, que fez a virada histórica. Tinha mais alguma pergunta de alguém? O Alberto Pessoa. Alberto Pessoa. Não me lembro mais qual era a pergunta do Alberto. Então. Aqui, boa noite, pessoal. Eu só queria saber o seguinte, se o artigo que você publicou com a professora Lorena, esse do Gibi a Gibiteca, Origem e Gênese de Significados Historicamente Situados, estão com os dados atualizados, né? Porque você ainda está na versão final do TCC, né? Então eu queria saber, esse artigo que foi publicado na Bíblia Online, inclusive foi aqui em João Pessoa, em que pé que está esse artigo? Se a gente pode usar como referência tudo, ou se ele ainda precisa estar com os dados desatualizados? Precisa, acho que está desatualizado porque esse trabalho foi enviado há mais de um ano atrás, assim, até todo o processo de aprovação, validação. Então, eu estava na metade dessa pesquisa. Então, tem muita coisa que foi publicada agora, né? Foi recente, mas é uma pesquisa que estava há um ano atrás de desatualizado. Obrigado. Bem, acho que com isso nós podemos agradecer ao Richardson a apresentação, que, como eu falei na sua banca de TCC, com certeza ia despertar bastante interesse dos nossos pesquisadores, e você comprovou que eu não estava mentindo, realmente despertou. Então, agradeço muito, parabenizo pelo trabalho, e quero salientar também que o Richardson já prestou concurso para o mestrado e já está no mestrado. Já vai fazer um mestrado também sobre quadrinhos. Eu não sei, não me falou qual era a temática. O tema vai ser a Gibiteca aqui de Belo Horizonte, pesquisar sobre o Antônio Roque Golbo, né, e a Gibiteca da Infanto Juvenil que nós temos aqui em Belo Horizonte. Uma proposta muito legal, quero aproveitar, então, espero que você faça uma carreira tão brilhante quanto o Robson Costa, que está aqui conosco hoje, que está presente, que também fez um TCC sobre histórias em quadrinhos, depois fez o mestrado, fez o doutorado e hoje é professor na universidade no Rio de Janeiro. Então, muito, muito feliz que você faça uma carreira como a dele também. Eu sempre fico muito contente quando vejo alunos que se iniciam na pesquisa durante a graduação e depois dão prosseguimento à pesquisa no mestrado e no doutorado. Fico muito feliz. Então, parabéns, continue
nesse caminho, Richard. Quando precisar, o que precisar, os agentes estamos às ordens e as portas estão sempre abertas para você. Venha sempre. Muito obrigado a todo mundo.